estamos começando mais um episódio do nosso PulpaCast. Aqui vocês já sabem que nós recebemos mulheres incríveis. E a convidada de hoje tem uma história incrível de superação. De empregada doméstica, advogada atuante, ela sempre teve convicção que sua vida só iria melhorar por suas próprias ações. E que através dos estudos conseguiria mudar sua trajetória de vida e vencer a extrema pobreza. Seja bem-vinda ao nosso PulpaCast, Adriana Malezan. É isso? É isso, Garden. Muito obrigada. É uma alegria imensa estar aqui. Eu fico acompanhando o seu trabalho, que é um trabalho tão bonito de mostrar mulheres, dar espaço para que as mulheres contem suas histórias. Cada história, cada uma mais linda que a outra, né? Então eu me sinto honrada de estar aqui com você, poder partilhar um pouquinho da minha história, que tem uma trajetória de altos e baixos, mas que eu tenho muito orgulho, muito feliz pelo que eu vivi. Eu olho para trás e tenho realmente muito orgulho da minha trajetória e da mulher que eu me tornei. Que as dificuldades nos lapidam, né? Então eu olho dessa forma. Sim. Muito obrigada mesmo, Garden. E o motivo, assim, né, de trazê-la aqui, além de infinitas coisas, mas é exatamente como superar, né? Eu acho que você tem uma história que realmente precisa ser dada visibilidade e alcance, né? Para que mulheres que estejam, né, em qualquer situação de vulnerabilidade possa entender, né, que é capaz de sair da situação que está. Né? Você mencionou que você aos 12 anos trabalhou como empregada doméstica e hoje você é advogada atuante. Teve uma trajetória aí foi gerente de banco, e eu queria que você traçasse um paralelo aí de como foi isso, como foi superar a sua situação como adolescente, né? Você é filha de mãe solo, que era doméstica também, não é isso? Então, assim, vou fazer você reviver um pouco da sua história, mas que eu acho que é importante para quem está nos assistindo entender que é possível e que é capaz de sair de qualquer situação. É isso mesmo, Garden. Minha mãe me criou sozinha, com muita dificuldade, empregada doméstica, me levava para casa das patroas, né? Então ela só ia para casa de alguma patroa que aceitasse uma criança a tiracolo. Então era bem complicado ela ter que estar naquela vivência. E foi isso um bom tempo. Outro tempo a gente estava trabalhando literalmente na roça, né? Quando minha mãe teve um relacionamento, que é meu padrasto. E aí eu fui praticamente criada, praticamente não, boa parte da minha infância foi na roça, literalmente na roça. É tanto que eu só fui para a escola aos meus 9 anos de idade. Foi a primeira vez que eu pisei numa escola. Embora que eu já fui um tanto quanto alfabetizada, porque minha mãe, do jeitinho dela, mesmo que ela estudou só até a 4ª série, mas ela em casa me fazia estudar. Então eu fui já sabendo muita coisa, pelo menos praticamente alfabetizada. Mas numa escola de fazenda. Dentro da fazenda tinha uma escola. Então você vê que é uma situação bem peculiar. A gente passou muita dificuldade, morar em casas sem nenhum tipo de conforto, né? Casa de madeira, chãozinho, aquele chãozinho batido mesmo. Que você, para manter limpo, né? Joga aquela aguinha assim e varre para não subir a poeira. Mas minha mãe sempre foi muito caprichosa. Então, assim, quando eu faço algumas palestras que eu conto sobre a minha história, eu falo que não importa a condição que você tem, é o que você faz com aquilo que você tem ali. Então, nossa casa sempre foi muito limpa, muito cuidada. O fogão era aquele fogão a lenha. Mas a minha mãe tinha aquilo branquinho, tipo, depois do almoço você tinha que ir lá no rio, pegar panelas que dava para até usar de espelho. Aí ela pegava assim a argila próxima ao rio para poder deixar o fogão sempre branco, porque por fora ela passava aquela argilazinha, ela secava, então mantinha aquela parte de fora do fogão sempre muito branquinho. E eu fui muito criada com isso, de saber que a gente quase não tendo nada, mas aquele pouco que nós tínhamos tem que ser bem cuidado, bem zelado. Então, assim, não ter banheiro dentro de casa, ter aquelas casinhas, que essas, é a pior parte, é aquela casinha lá fora, casa de palha, muitas vezes a gente morou em casinha de palha, literalmente.
Então essa é o iniciozinho mesmo, eu ainda bem criança, foi dessa forma. E quantas memórias. Quantas memórias. Da infância. E já quebra, inclusive, de certa forma, desde a sua infância, você vem quebrando paradigmas. Porque assim, você foi para a escola com 9 anos. 9 anos. Né? O que já mostra que, de fato, não impede de você ser o que você quiser. Entrou na escola com 9 anos e hoje tem duas formações, né? 2 formações. E eu tive assim, eu falo que Deus me amou muito. Eu sou uma pessoa cristã, tenho uma fé muito grande em mim e em um Deus que eu sei que me cuida o tempo todo. E acho que ele me olhou assim naquela multidão, falou, não, eu falo que ele tem um xodó especial por mim, sabe? Não tenho ciúmes. Eu digo a mesma coisa, que ele, né? Não tenho ciúmes, mas eu falo que Deus me olhou de forma muito especial, porque mesmo eu naquela condição, sem informação, porque hoje em dia a gente tem muita informação, os jovens têm informação, tem acesso muito fácil. No meu tempo não, mas eu muito nova eu coloquei na minha cabeça que aquela condição financeira só ia ser mudada por meu esforço. Então ali com meus 10 anos eu falei assim, não, eu sei que é os estudos. Alguma coisa botou na minha cabeça e minha mãe, mesmo ela não tendo condição, ela sempre dizia assim, você vai estudar. Eu não pude estudar, mas você vai estudar. Então ela, do jeitinho dela, ela me incentivou. E eu fui internalizando aquilo que o meu caminho do sucesso, de eu sair da situação em que nós estávamos, era através dos estudos. E eu lembro que eu ainda muito pequena, não sabia que a gente ia até o 3º ano e depois ia para a faculdade, né? E eu usava um termo assim, não, eu vou estudar o 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano. Então, eu não vou parar de estudar. Eu sabia que eu não ia parar de estudar, então. E escolher uma profissão que realmente não para de estudar nunca. Não, hoje a gente estuda o tempo todo. Então aquilo foi internalizando aquela força dentro de mim que seria através dos estudos. Então sempre fui uma boa aluna, sempre tirei boas notas, sempre fui dedicada. Mas esse meu espírito empreendedor, esse espírito inquieto de participar, de ser participativa, também sempre foi muito presente em mim. Então eu não era aquela menina que sentava no fundo da sala, eu sentava no início. Se precisasse fazer um trabalho, eu quero participar. Precisa fazer uma apresentação, deixa comigo que eu que coordeno, eu que faço. Então eu sempre tive... Sempre proativa. Proativa, sempre mesmo. Muito envergonhada às vezes, mas eu nunca deixei a vergonha, a timidez me travar. E eu acho que isso foi que me diferenciou, sabe? De tudo que eu vivi, da minha família, que ainda continua todos na mesma situação, né? Então eu nunca quis assim... Você foi a mulher da família que quebrou, de certa forma, o ciclo. Hoje totalmente. Eu ainda tenho pessoas da família de minha mãe que ainda continuam na mesma situação. Então eu falo que a gente tem aquela pobreza de mentalidade, que é a pior da pobreza que tem, né? Se eu tenho pelo menos um arroz e um feijão, tenho um teto, já está bom. Não é que não está ruim, está bom, mas assim, pode ficar melhor. Ser grato pelo que você tem, mas diríamos, está sempre buscando o melhor, porque Deus nos fez para coisas grandes, Ele não nos fez para coisas pequenas, para a gente ficar naquele espaço. Então, se a gente se permite, se a gente se prepara, se a gente corre atrás, o resultado vem. E aí eu falo que essa é a minha história, né? De eu olhar para mim e poder dizer, o resultado vem. E poder falar para os jovens, para as mulheres, o resultado vem, acredite, aposte. Porque eu apostei. Porque eu digo que quando a gente passa por uma situação, né, e a gente tem o histórico do que a gente vivenciou e que nós fomos, de fato, capazes de passar e estar em um outro nível, realmente você tem bagagem para chegar para qualquer pessoa, para qualquer mulher. Por isso que sua história está aqui, né? Porque quantas olha para a situação que está no momento e acha que precisa continuar a vida inteira vivendo aquela situação, né? E você realmente é a prova de que, não, olhei para aquela situação, apesar de ser grata pelo que eu tinha a convicção que eu poderia sair daquela situação. Primeiro emprego, você lembra? Eu disse que ia levar você pra lá. O primeiro emprego foi realmente como empregada doméstica, né? Então, não tinha jeito. Minha mãe não queria. Minha mãe sempre foi uma pessoa que, só pra você ter noção, né? Eu tenho 1,60 m e ela sempre me impulsionou, do jeitinho dela. Ela me matriculou, inclusive, num curso de modelo. Eu tenho 1,60 m.
Mas é a importância das mães, né? A importância de como a gente impulsiona nossos filhos. Eu falo que a gente tá, eu gosto de usar esse termo, de que a gente tá numa corrida de passar o bastão, né? Então, como é que minha mãe passou para mim? Como é que eu estou passando para minha filha? Então, essa condição. E aí não teve jeito, eu vi a situação bem difícil de faltar o básico dentro de casa e mesmo ela, a mãe fala, não quero a mesma coisa. Ela dizia para mim, filha, você vai ser alguém na vida, o que eu não fui. Então ela dizia isso. E aí eu fui realmente trabalhar aos meus 12 anos como empregada doméstica, era o que dava para fazer. E foi uma experiência, eu falo que a gente se doar, mesmo a gente não estando feliz totalmente naquele ambiente, sabe, Garden? Que eu acho que é o diferencial. Eu não gosto de cozinhar. Até hoje, não gosto. Mas assim... Nós temos muita coisa em comum. Inclusive a formação. Então assim, eu não gosto de cozinhar. Mas o que eu falo para todo mundo, gente, se você naquele momento é aquilo que está dando o seu sustento, é aquilo que está garantindo a sua dignidade salarial com a sua família, dê o seu melhor. Porque alguém também vai estar lhe enxergando. Sim, alguém está sempre te vendo. Sempre te vendo. Então eu era elogiada. Adriana, que comida gostosa. E eu ficava feliz, mesmo eu não gostando de cozinhar, sabe? E aí as coisas foram acontecendo. Até que um dia uma amiga estava, eu já próximo dos meus 18 anos. Então você vê que eu fiquei como empregada doméstica bastante tempo. E aí eu fui trabalhar ainda limpando um cartório da minha cidade. Eu sou de Mato Grosso, né? Foi uma coisa que nós não falamos. Eu sou mato-grossense. Sou sergipana de coração há quase 10 anos. E aí eu fui trabalhar em um cartório, fazendo a limpeza do cartório. E isso em Água Boa, uma cidadezinha de 20 e poucos mil habitantes, no interior de Mato Grosso. E aí o dono do cartório me viu, eu sempre proativa, uma menina que... Eu sempre fui assim, além. Eu estava sendo paga para fazer tal coisa, mas se eu pudesse ajudar de alguma outra forma, eu sempre me coloquei à disposição. Nunca reclamei, nunca fui aquela pessoa, eu não tô sendo pago para isso, sabe? Que a gente tem... só vou fazer o que tá na minha porteira. É horrível isso, eu falo para os jovens, vamos ser proativos, a gente não tem nada a perder. E aí ele me viu e ele falou assim, olha, você é uma jovem bonita, você tem um perfil bom, você não é para ficar como empregada doméstica. Não é para você ficar limpando o chão de ninguém. E eu vou lhe pagar um curso de datilografia. Aí você imagina. Meu Deus do céu. Oi. Os dedinhos lá naquelas teclas duras. Gente do céu. Gente, então assim, naquela época, né? De um bom tempo já, né, gente? Porque essa carinha assim tão linda tem uma idadezinha já aqui, bem avançada. Mas naquela época era caro. E era imprescindível você ter um curso de datilografia para trabalhar num escritório, em qualquer outro emprego. E ele se disponibilizou e realmente pagou o curso. E eu tenho meu diploma até hoje, guardado com muito carinho. Então aquilo foi um virar de chaves dele olhar para mim e dizer assim, você tem um potencial, sabe? Que muitas vezes falta isso. Por mais você tendo dentro de você, mas a rotina vai te consumindo. E às vezes você vai se acomodando naquela situação. E aí tem alguém que olhe para você e fala, não, você tem um potencial diferente disso, acredite, eu vou lhe ajudar. É a importância da gente olhar para quem está ao nosso redor e de repente dizer, olha, seu lugar não é esse, não se conforme. E ele me pagou o curso, eu fiz, e dali um certo tempo eu fui convidada. Você tem contato com essa pessoa hoje ainda? Eu me mudei, né, eu falo que eu joguei a minha primeira vaquinha no precipício em 99. Que era morar nessa cidadezinha pequena. Nessa época eu já estava empregada numa empresa boa, que era uma loja de material de construção, ganhando, sei lá, uns 4 salários. Para a época era bom, né, para uma cidade pequena. E aí eu sou muito ousada, eu já fazia minha faculdade de administração e eu quis ir para a capital. Eu sozinha, eu e minha mãe, 2 doidas, sem conhecer ninguém, era uma amiga só que eu tinha morando lá. E eu resolvi realmente jogar a vaquinha no precipício, porque eu já poderia me dar por satisfeita, né? Já tinha uma trajetória boa, já tinha saído de empregada doméstica e eu era financeira de uma loja de material de construção. Só que eu entendi que aquela cidade era muito pequena e que eu queria ir para a capital, queria terminar meu curso de administração lá na capital, porque eu fazia o curso numa extensão da Universidade Federal nessa cidade. E aí eu fui, 10 anos depois, eu voltei na minha cidade, Água Boa. Fiz questão de ir ao cartório. Menina, emoção, a flor da pele.
Porque eu fui até matéria no jornal, né, da cidade, que era uma pessoa da cidade, que já estava fazendo faculdade de Direito, se eu não me engano, na época eu já cursava, já era bancária. Então, assim, eu vi minha história sendo contada, participei de algumas entrevistas, porque era uma celebridade numa cidadezinha pequena. Sim. E ter aquele contato com o Paulinho foi, assim, eu sou uma pessoa que é tão importante, né? Gratidão tipo assim, é tudo. Alguém que olhou, como você mesmo falou, olhou e viu além. Viu além. Onde você poderia chegar. E depois você retornar e dizer assim, você estava certo. Né? Foi. E eu fiz questão de ir lá, falar com ele, a esposa dele, porque eu trabalhei um bom tempo com eles, tanto no cartório como na casa da família, né? E vi as crianças deles ali, tudo homem já, as crianças que eu cuidava. Então, foi muito gratificante. Eu acho que gratidão é uma palavra essencial e é uma atitude essencial. A gente olhar para quem está do nosso lado, olhar quem foi essencial na nossa trajetória e não esquecer. Porque assim a gente vai atraindo mais coisas boas. Eu entendo que é assim. Então, eu tenho um carinho imenso por essa família até hoje. Foi um momento especial mesmo. Você chegou ao nível de gerenciar um banco. Foi. Isso mesmo. Quando eu fui para Cuiabá, eu já fui com essa cabeça. Por quê? Quando eu entrei no curso de administração, lá em Água Boa ainda, eu via o pessoal do Banco do Brasil, especialmente, puxando pessoas do curso para ser estagiários. Aí me deu aquele... Falei, olha, já sei o que eu quero ser. Eu quero trabalhar no banco. E aquilo eu sou assim, uma pessoa que eu sou determinada. Quando eu coloco alguma coisa na cabeça... Só que eu falei, não, vou ser gerente, eu vou ser bancária em Cuiabá. E fui com essa ideia. E eu tinha bons relacionamentos com o pessoal do Banco do Brasil. Adriana, vá que eu vou dar boa referência. Então você vai. E eu já estudando, então fui com a cara e com a coragem. Sem quase nada de dinheiro. Eu fui contando com o dinheiro do seguro-desemprego, que nem tinha saído ainda, retirar o FGTS. Sempre foi ousada, né? Ousada, diríamos assim, ousada e corajosa. Pois, você sai de uma cidade de 20 mil habitantes para uma cidade, para 700 mil habitantes, para uma capital. Sim, então, sim. Foi um desafio gigantesco. Aprender a andar de ônibus, aprender coisas que para mim era... Eu andava de bicicleta na minha cidade, né? Mas eu fui com esse propósito. E foi bem difícil porque a gente chegou sem dinheiro, morava numa kitnetzinha bem precária na cidade. E as coisas demoram a acontecer. E a gente faltando as coisas dentro de casa. E eu falei assim, não, vou tentar arrumar outro emprego, vou ter que tentar, né? Aí fui numa loja de material de construção na hora, né? Fui no mesmo dia, não, amanhã você já pode vir trabalhar aqui conosco. Aí eu fui para casa, analisei, falei, gente, mas se eu for trabalhar nessa loja, como vai ficar o meu sonho de ser bancária? Uma decisão bem difícil, né? Bem difícil, porque eu tava precisando de dinheiro. E aí eu fui, me pego as minhas orações e falei, não, no outro dia eu fui devolver o uniforme da empresa com toda a coragem do mundo e fiquei esperando ser chamada. Uma coisa incerta. Na fé. Fiquei na fé, mas graças a Deus, acho que mais uns 30 dias eu fui chamada por uma agência do Banco do Brasil e iniciei o processo lá dentro do Banco do Brasil como estagiária. Foi meu primeiro contato. Mas fiquei já num local bom, dentro de um fórum, já fui atendendo pessoas diferenciadas, né, desembargadores, juízes, era dentro de um fórum, então atendia basicamente esse público. Então foi uma experiência muito grande. Depois eu fui selecionada num processo para o HSBC, o antigo HSBC. E eu falei, não, aqui eu acho que é o meu caminho, porque ali eu posso ser contratada. Banco do Brasil, só concurso, né? Sim. Aí fui bem selecionada, tipo, eram só 2 vagas, eu fui a primeira a ser selecionada num monte de gente que queria. E comecei a trabalhar no Banco do Brasil, fiquei no HSBC, fiquei um tempão lá. Quando estava finalizando já minha faculdade, quando era para eu ser contratada, o que eles fizeram? Demitiram um monte de gente. Aí minha contratação? Nada. Não saiu. Foi a pior coisa, uma das piores coisas que aconteceram, porque o meu mundo desabou, literalmente, porque eu tinha certeza que eu seria contratada. Sempre elogiada, bom trabalho, tudo. Aí mais uma vez vai eu ficar esperando o meu sonho. Veio uma loja de venda de caminhões, queria que eu fosse ser a financeira deles, porque eu já tinha finalizado a faculdade, tinha acabado de finalizar. Aí mais uma vez eu tinha que respirar
com toda a necessidade financeira e dizer, não, vou esperar o meu sonho. Aí disse não a ser financeira de uma empresa interessante. Nisso, o Banco Unibanco, que foi meu primeiro banco contratado mesmo, me convidou para eu ser telefonista. Aí minha mãe, poxa, você acabou de se formar, né, administração, ela achando assim que tudo ia ser mágico, maravilhoso, que mãe pensa isso, que acha que você faz uma faculdade. Depois da faculdade já vai sair, né, super atuante na área. Foi, mas eu falei assim, olha, mas se é telefonista que vai me deixar mais perto do meu sonho, eu vou ser a telefonista e vou ser a melhor telefonista que o banco já teve. Aí fui ser telefonista. Já namorava meu esposo, meu atual esposo. E aí não fiquei 3 meses como telefonista, já fui contratada de fato pelo banco e começou minha ascensão dentro do banco. Acho que mais uns 6 meses eu passei de caixa para assistente de gerente, aí com 1 ano e pouco eu já estava com uma carteira de clientes e o processo foi muito rápido depois que eu entrei e aí realmente foi aquela virada de chave, né? Você agora estou no lugar Adriana, que eu sonhei tanto, que era ser bancária. Você contando aí a sua história, né? É incrível como todo o processo, né, tem muita relação com a sua forma de pensar e de acreditar, né, a sua mentalidade e a questão do foco mesmo, porque vieram coisas, mesmo você estando numa situação que você disse financeira precisando, né, mas aconteceu 2 oportunidades aí que você poderia, se você tivesse aceito, talvez não chegaria a questão da contratação para o banco. Então, assim, você acreditar e você ter foco naquilo que você quer. Né? São pontos, assim, que realmente norteiam a sua história inteira. É isso mesmo. Foco. Pode vir alguma coisa, mas eu quero tal coisa. E fé, né? E fé. A fé que não me move mesmo. E lógico que a trajetória dentro do banco, eu cheguei a gerente geral, mas a gente passa muitas coisas, sabe? Você ficou quantos anos? Fiquei no todo mais de 15 anos. O meu último banco onde eu fui gerente geral, eu fiquei 10 anos. E aí foi complicado, a gente passa por situações. Porque o banco só tinha loiras. Passei por isso. Porque nesse cargo só pode estar dormindo com o gerente. Então, assim, passei muita coisa disso. Infelizmente, de um ambiente bastante feminino, que o banco tinha muitas mulheres, mas é um ambiente de muita competitividade. Então, infelizmente, a gente passa por essas coisas de outras mulheres, né? Então, é importante essa conversa que a gente tem sobre mulheres serem, de fato, o apoio de outras mulheres, porque eu passei muito preconceito e muito ataque vindo de mulheres, porque como eu tive uma ascensão muito grande, mas é porque eu era determinada. Eu sabia valorizar. Era fruto do seu trabalho e da sua entrega, né? Era meta, eu batia a meta, era para fazer excelência no atendimento. Eu sempre tive uma excelência no atendimento, porque é meu, sabe? É uma coisa minha. Eu era telefonista, eu era a melhor telefonista. Se eu estava empregada doméstica, eu queria ser o melhor que eu pudesse. Então, é da minha essência isso, mas causa inveja, causa ciúmes, infelizmente. Então, sofri muito preconceito mesmo. Uma época, quando eu fui promovida a gerente geral, gerente pessoa jurídica, que era o segundo cargo maior dentro da agência. E aí a gente teve assim aquelas fofocas de influenciar no meu casamento, né? De coisa assim. Como ela conseguiu isso aí? E de ir no meu marido, né? Porque você imagina, o marido ouvir que você tá tendo algum caso com o gerente geral para ter aquele local, sabe, de espaço. Aí, graças a Deus, porque a gente tem um relacionamento sempre muito bom, mas assim, são coisas que a gente precisa falar, porque são ambientes que muitas vezes nos machucam, magoam. E que até hoje acontece, né? Uma mulher está exercendo um cargo, diríamos, de poder ou uma liderança. Não é mérito dela. Exatamente. Então, tem até hoje isso. Até hoje é assim, então é importante que a gente fale sobre isso, né? Porque nós mulheres temos que nos unir de diversas formas. Inclusive aplaudir aquela que está lá no lugar mais alto. Sim, o que ela fez de diferente? O que foi a trajetória dela? Como é que ela conseguiu estar ali? Eu quero estar perto, né? Eu quero ver como foi que ela fez, eu quero entender, eu quero fazer igual.
Essas coisas, a gente se espelhar naquela pessoa que está num lugar de destaque. Sim. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem uma competitividade... Inclusive da própria mulher mesmo, né? Né? Nesse ambiente, eram muitas mulheres. Só que pessoas que já estavam ali há mais tempo que eu, e quando eu, passei na frente da pessoa, incomodei, né? Aí não era pelo meu mérito, era porque eu tinha algum relacionamento com o gerente. Então, são coisas, mas que... De forma alguma, sofri, chorei, mas nada que me tirasse do meu objetivo. E migrar do banco, como bancária, como gerente, para a advocacia? Eu sou uma pessoa, e eu falo que os sonhos têm que ser cíclicos. Vivi um sonho, realizei um sonho. Chegou lá, já quero outro. Vamos viver outro. Vivi, foi ótimo, boas experiências, bons relacionamentos. Mas já não me preenchia mais, eu já queria um passo além, eu queria algo que fosse meu, eu sempre tive esse espírito empreendedor, então eu queria empreender. Meu marido fez a proposta, vamos fazer uma segunda faculdade? Direito, não, que maravilha, porque na faculdade de administração a gente tem aquelas noções, né, de direito. Aquelas matérias específicas já, que dá noção, realmente. E eu já tinha me encantado por aquelas matérias. Mas como eu tava, bem, né, no banco, você meio que vai deixando. Quando ele vem e fala isso pra mim, nossa, abriu um universo, né? Falei, agora, vambora. E aí, eu e meu marido fizemos a faculdade de Direito juntos, na mesma sala, tudo junto. Ele tem uma primeira formação em economia, nós nos conhecemos na faculdade, né, ele fazendo economia. Administração. E ele, economia, eu administração. E aí já vai 20 e tantos anos de relacionamento, eu e ele. E nós fizemos esse curso junto. E aquela inquietude que agora eu quero dar um passo, que é o meu, sozinha. Só eu, não quero mais bater ponto, não quero mais bater metas, eu quero ter um negócio meu. E foi um momento bem difícil, que a segunda veio, a minha segunda vaquinha que eu joguei no precipício, né? Sim. Porque eu estava bem, gerente geral de uma agência, ganhando super bem, né? Todo o conforto, plano de saúde, vale alimentação, tudo aquilo que uma pessoa... Toda a segurança. Que te deixa confortável para não se mover para lado nenhum. Porque nós, seres humanos, a gente gosta de ter esse conforto. É natural, a gente não quer correr riscos, a gente quer se sentir seguros. Mas com medo... Com toda a dificuldade, não teve jeito. E aí a gente deu esse passo, não só de advogar, mas de sair do nosso estado e virmos empreender em Aracaju. Em um estado totalmente diferente, que aí é realmente um passo muito grande, né? Que é você sair do seu conforto, você sair dos seus amigos, dos seus familiares. Mas você já tinha filho aí? Já. Porque você é mãe de 2, né? Já, eu tive Lorena, que tem 14 anos hoje. No último ano da faculdade... Eu fiquei grávida, no penúltimo ano eu fiquei grávida, no último ano foi com ela pequenininha, ela com 2 meses e eu na faculdade saindo para amamentar, eu bancária trabalhando, então aquela loucura. Mas concluí o curso, no final do ano, ela com menos de 1 ano, eu presidente da comissão de formatura, fazendo prova da OAB, trabalhando o dia todo, foi assim um desafio gigante, mas passei na prova da OAB, a única da minha sala, de quase 40 alunos, com todas essas questões por trás, eu tendo que administrar tudo isso, dormindo 4, 5 horas só por dia, amamentando. Nós temos muita coisa em comum, porque minha história de prova da OAB foi nesse nível também. A prova foi realmente prova. Com filhos e estudando nas madrugadas. Era. Minha mãe morava numa cidade, Cuiabá e Várzea Grande, é como se fosse assim, Aracaju e Barra dos Coqueiros. Atravessa a ponte, está na outra cidade. Então eu trabalhava o dia todo. E o curso que eu fiz para a segunda fase, porque a primeira fase eu não fiz curso, porque eu já estudava sozinha e consegui passar. Mas a segunda fase você precisa se preparar. Você fez segunda fase pra quê? Tributário. Não acredito, não. Fiz tributário também. Eu e ela temos o quê? Muita coisa em comum, muita coisa. Temos muita coisa em comum. 2 faculdades iguais e se fez tributário, porque quase ninguém quer fazer tributário. Todo mundo morre de medo. Isso, exatamente. Aí o que é diferente a gente gosta. Eu fiz tributário. Minha segunda fase foi em tributário e eu saía do banco. O curso que eu fiz naquela época era mais precário, né? Então, assim, ele era telepresencial. Cuiabá tem fuso horário com Brasília. Então, eu tinha que... O curso começava
5 horas horário de Brasília, é isso. 18 horas horário de Brasília, que era 5 horas horário de Cuiabá. Aí eu, reduzi o meu horário de almoço para poder falar com o meu chefe, que à época eu não estava gerente geral ainda, mas para sair mais cedo. E aí eu saía correndo, pegava o carro e ia assistir aula. Aí minha mãe descia com a minha filha recém-nascida pra, Barra dos Coqueiros, que é Várzea Grande. Aí eu fazia o curso, terminava já próximo das 10 horas, ia pra cidade, pegava a minha filha, voltava, porque eu morava no centro de Cuiabá, imagina, tudo isso. E eu me lembro uma vez que eu cheguei, tava assim bem, porque Cuiabá, por incrível que pareça, faz frio. Mês de maio, junho, julho, faz bem frio mesmo, assim, 7 graus. Vem aquele tempinho e fica aquela garoa parecendo São Paulo. E eu tinha ido buscar minha filha. E quando eu entrei no meu prédio, eu com ela bem acolhidinha assim, ela bebezinha mesmo, poucos meses, aí... E aquele tempo, né? E eu me lembro que quando eu passei, eu ouvi só uma mulher dizer assim, meu Deus, que mãe sem juízo. Uma hora dessa com essa criança na rua. Não sabe os motivos, né? É exatamente quando a gente julga o outro só pelo aquele um segundo. Um trechinho que você pegou, sabe? E você eu não assim... sabe o que tá por trás daquela situação. Aí, lógico, eu não tive tempo nem de dizer nada, porque realmente estava chuviscando, bem frio mesmo, e eu precisava entrar com a minha filha, mas... Só para ver como muitas vezes a gente tem que se olhar quando é que a gente julga o outro, para aquele trechinho, né? Por que eu não dou a oportunidade? O que será que tem por trás disso? De onde que vem essa mãe? De onde que vem essa pessoa? Né? Que dor que ela tá carregando, né? Então, mal sabia que eu tinha acordado 5 horas da manhã, que eu já tinha tido um dia e que eu tava na luta. Mas são essas coisas e que me fizeram ser aprovada na primeira fase, assim, direto, graças a Deus. Fui a única realmente da minha turma com toda essa dificuldade, porque eu chegava, Lorena só era mama, não pegava nem a chupeta, então eu sentava no computador para fazer a parte prática, estudar, e ia até umas 2 horas da manhã, e ela choramingava, mama, e voltava e estudava, e eu fiquei naquele ciclo 40 dias, que é mais ou menos o período de uma prova para outra, né? Mas graças ao meu bom Deus eu tive forças, fiquei magrinha, toda amamentando com tudo isso e consegui passar. Porque nem aquele negócio, né, Garden? Passei na primeira fase, não vou passar na segunda. Agora, não, né, 50% já foi. Agora vamos trabalhar, né, pra fechar. Foi uma questão de honra. Tanto que meu marido fala, você não precisava, esperasse, né? Esperasse passar a formatura. Não, meu filho, se eu já passei, então agora eu quero. E assim eu concluí a minha prova da OAB, tenho muito orgulho, porque foi o meu grande sonho, né? Meu segundo grande sonho, que foi ter o meu escritório, aí a gente se mudou. E hoje você advoga. Você falou que sua vida, seus sonhos são cíclicos. São cíclicos. Você queria ser gerente do banco, conseguiu. Isso mesmo. Você queria advogar, hoje você tem um escritório, é especialista em direito bancário. Então tem outro sonho aí, nascendo ou executando, né? Tem. A gente tem que... Olha, o ser humano é alimentado por sonhos. E eu fico muito triste, sabe, Garden? Às vezes eu tô em alguma palestra contando sobre isso, e eu pergunto assim, qual o seu sonho? E muitas pessoas, às vezes, estão dormentes e não conseguem dizer que tem um sonho. E a gente sabe que às vezes as dificuldades vêm e acaba que aquela rotina faz com que o nosso sonho nem consiga adormecido. Não consiga nem florescer. Verdade, todo mundo tem um sonho. Tipo assim, a pessoa fica tão anestesiada com a situação de dificuldade que não consegue sonhar. E o sonho é a base de tudo. Você precisa primeiro sonhar. E aí as portas vão se abrindo, você vai se organizando. Então... quando eu me mudei pra cá, eu já vinha num processo de ter o meu segundo filho, né? Que aí ele é um pedaço do meu... Ele é o motivo desse meu grande sonho que eu tenho atualmente, que arde meu peito. Porque eu passei um período de 6 anos tentando engravidar do meu segundo filho. E eu já tinha feito uma cirurgia lá em Mato Grosso. Quando eu vim pra cá, eu tive vários problemas de saúde, bastante sérios mesmo assim, e eu naquele negócio, quero engravidar, minha filha pedia muito um outro irmão,
E eu fiz acho que mais 2 cirurgias aqui. Então foi um processo bem doloroso, que só quem deseja muito é persistente, mais uma vez, porque eu ouvia muitas coisas da minha própria família, né? Ó, você já tem um filho, né? Tipo, agradeça porque você já tem um e já tá bom. Mas no meu coração ardia o desejo que eu queria ter mais um filho. Na verdade, por eu ser filha única, ter sido muito só eu e minha mãe, o meu sonho era uma família grande. Eu queria no mínimo 3 filhos, mas 2 tá bom já. E aí, esse processo todo, eu tenho uma questão de fé mesmo. Quando Você é devota de Nossa Senhora Aparecida. Pô, eu já esqueci de trazer eu sempre ando com um colarzinho aqui dela, saí correndo, mas assim, depois que eu resolvi o meu problema de saúde, e aí eu tinha uma resistência interna, né? Marido, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não quero. A gente é mulher, é difícil até falar, porque quando a gente tá num casamento e tudo, a gente depende do outro, né? Sim, sim. E aí eu notava que aquele desejo era muito mais meu do que o coletivo de família, né? E aí quando você não tem esse apoio interno, fica difícil você querer fazer os exames, investimentos em outros tipos de tratamento para engravidar. E como eu tenho essa fé muito grande e veio um propósito na minha cabeça para eu fazer uma promessa. E eu sou muito devota de Nossa Senhora, aprendi isso com a minha mãe. E eu tenho ela como minha grande intercessora. E veio aquela questão, uma primeira vez, eu falei, Nossa Senhora, é muito difícil o que a senhora está me pedindo, viu? Que era ficar 1 mês sem bebida alcoólica. E eu adoro a minha cervejinha. Aí veio aquele primeiro propósito. Aí eu falei, não, eu acho que não é por aí não, né? Passou alguns meses. Aí quando foi aproximando o mês de Maria, né, o mês de maio, veio de novo ficar 1 mês, 1 ano sem bebida alcoólica. E eu falei, pronto. E eu tava naquele momento de muita fé, e eu falei, pronto, eu entendi que a senhora quer isso de mim, que a senhora quer esse... E aí iniciei o meu propósito dia 1º de junho, e a gente passou 1 ano todinho nessa expectativa, todo mês, né? Meu propósito, uma dificuldade danada ir pras festas, eu sou festeira, eu adoro minha cervejinha com amigos e passar o São João ali com todo mundo bebendo e eu não podendo beber. Então foi um momento de dificuldade também, mas depois vai ficando mais tranquilo. Um momento de foco. De foco, porque eu fiz um compromisso com Nossa Senhora e eu precisava cumprir, né? Independente de qualquer coisa. E eu já estava com 42 anos, vamos chegar na parte boa que é falar da idade. E eu tinha colocado dentro da minha cabeça que eu só ia tentar até os 42 anos. Porque depois a gente já sabe que tem uma série de problemas, né? Então, no meu íntimo, eu falei, não, vou tentar até meus 42 anos. Depois eu não vou tentar mais, vou me dar por satisfeita. Então, eu coloquei realmente como única saída a minha fé em Nossa Senhora. E aí ela me deixou 1 ano. Sem a cervejinha. 1 ano. Ela foi assim, eu falo, Nossa Senhora, a senhora foi danadinha, viu? Porque me deixou 1 ano, porque eu só... Quando deu 1º de junho do próximo ano, eu falei assim, não, Nossa Senhora acha que eu não sou merecedora, que tá bom, então eu me dou por satisfeita. Isso dia 1º de junho. Quando foi dia 2, eu saí, tomei uma cervejinha com meu marido, falei assim, eu quero pelo menos comemorar a minha persistência. É um motivo que eu persisti, eu cumpri, então me dou por satisfeita. E aí, tipo, deixei aquele assuntozinho ali, parado. Quando chegou no dia da menstruação, começou... Não veio. Eu falei, tem algum problema, né? Tipo, antes eu menstruava demais porque tinha sangramentos horríveis, agora devo estar com algum outro problema de saúde. Porque realmente a fé da gente é muito e ao mesmo pouco é pequena. E aí, na verdade, ela me deu a graça no último mês. Ravi, né? Ravi. A gente sabe que dia 13 de maio, nós que somos católicos, né, é uma data importante, que é a aparição de Nossa Senhora. Então, dia 13 de maio tinha sido meu último ciclo. Então, quando foi dia 1º de junho, eu estava dentro do ciclo bem fértil mesmo, né? E aí, para quem fala que às vezes milagres não existem, né, gente, não é coincidência, né? O meu último ciclo ter sido no dia 13 de maio. Tudo existe um propósito. E
Nossa Senhora já falou comigo de diversas formas. Que a gente precisa ter fé, sabe, Garden? Uma vez eu gosto de dormir com a janela aberta. Aí acordei à noite e eu vi nitidamente numa nuvem o desenho certinho de Nossa Senhora segurando uma criança. E não era sonho. Eu estava acordada e eu vi aquele desenho na nuvem. Então ela me deu aquele primeiro sinal. Na verdade, o segundo sinal. O primeiro sinal ela me disse num evento que eu participei, que era um encontro de casais, isso em 2015, logo que eu cheguei aqui. Eu fui no encontro de casais com Cristo e eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de chegar na cidade, eu cheguei em novembro de 2014. E a gente foi nesse encontro de casais com Cristo, um momento muito lindo, de muita fé. E aí uma menina que hoje é minha amiga, mas na época eu não a conhecia e ninguém sabia da minha história. E no momento de despedida, no final do dia, ela veio e me abraçou bem forte. Ela tem um abraço assim, que é aquele abraço... Acolhedor. Ela tem uma essência diferente. Ela é uma mulher de muita fé, ela também é muito devota de Nossa Senhora. E ela tem uma essência gostosa, sabe? Aquela pessoa que te passa mesmo algo divino. E ela veio e me abraçou. Aí ela disse assim no meu ouvido: você vai ficar grávida. E aí eu fui embora daquele evento assim, eu só chorava, né? Porque ela não sabia nada de mim. Como é que ela veio e falar aquilo pra mim? Então eu não conseguia entender. Por mais que a gente tenha fé, às vezes a gente não consegue entender esses sinais, né? Que Deus usa as pessoas pra falar conosco. Sim. E todos esses 2 momentos que Nossa Senhora me deu essas informações, mesmo assim, minha fé ainda era... Ficava abalada, porque foram 6 anos ao todo, né? É tipo assim, Nossa Senhora, já foram 2 sinais, mas mande mais. Mas mande mais. Minha filha, mande agora o concreto. Mande mais. Mas aí veio o meu milagre, por isso que eu falo que é o meu milagre. Às vezes as pessoas veem eu falar no Instagram do meu milagre, então foi bom eu poder contar, porque não tem como você dizer que não é um milagre. É um milagre. Então meu filho veio, e aí aos poucos, ele com 1 ano e 1 ano e meio mais ou menos, a gente na pandemia, eu fui notando algumas coisas diferentes nele. Porque como eu fui mãe já com a idade mais avançada, a gente já fica preocupado com algumas coisas. Síndrome de Down, consegue descartar muito rápido, né? Ainda na gestação. Mas a questão do autismo, eu não conhecia praticamente nada sobre esse tema. E o máximo que eu sabia era que o autista não tinha um contato visual. E então quando eu amamentava, eu olhava, eu observava, ele sempre trocou muito comigo, então eu descartei. Eu fiquei com meu coração, não. Eu pedi tanto a Nossa Senhora, olha, a gente pede, né? Quero um filho saudável, quero não sei o quê. A gente pede o melhor, é óbvio, né? Sim. Nossa Senhora, me dê o que eu mereço, no termos assim, que era aquele filho saudável, bonito, não sei, a gente pede isso. Mas a gente sabe que também vem aquilo que é o melhor pra gente, que às vezes no momento a gente não consegue nem entender que é o melhor. Hoje eu entendo que é o melhor. E aí eu fui notando algumas coisas diferentes no meu filho. Com 1 ano e meio, ele parou de ter uma comunicação comigo, ele já falava algumas palavrinhas, ele regrediu totalmente, eu chamava, ele não olhava. E a gente naquela questão da pandemia, e a gente começa a acreditar em crenças que vão nos dizendo que hoje eu falo para as mães, fujam dessas crenças, né? Ah, porque seu tio demorou a falar. Ah, porque cada criança tem seu tempo, né? E não é assim que funciona. Existe uma média, né? Então eu falo para as mães, ó, existe uma média. Viu algum sinal, fique atento. Fique atento, porque ele começou com essa questão de não falar mais nada, então, é o bebê da pandemia, porque tá preso dentro do apartamento. Então, as pessoas vão criando... muito isso, realmente. E as pessoas falam isso de uma certa forma para nos acalmar, nos acalentar, não é por maldade. E aquilo também nos conforta quando a gente escuta, realmente, é o bebê da pandemia. Mas não é, né? A gente sabe que... É aquela coisa, às vezes também é para não encarar a situação de fato de frente e buscar os meios para... Porque é difícil, sabe, Garden? Ninguém quer olhar e falar assim, meu filho tem um problema, né? Tem um problema mental, tem um problema neurológico. Lógico que o diagnóstico em si, o processo é muito dolorido.
é muito difícil a gente encarar isso. Então hoje, quando eu tô com as mães, eu tento dizer a elas que tem que buscar forças. De algum lugar a gente tem que buscar forças para encarar e principalmente lutar pelos nossos filhos. Porque quanto mais a gente demora a aceitar aquelas características que estão ali, mais a criança está sendo privada de ser tratada. E aí, para mim, foi essa complicação. Com 2 anos, eu levei ela ao pediatra. O pediatra manda para neuropediatra. E aí, a gente já iniciou uma questão das terapias, né? E para mim ele tem 5 anos. Hoje ele tem 5 anos. E para mim foi um momento bem impactante, e Carla sabe, porque eu tive um não acolhimento, digamos assim, da neuropediatra que atendeu ele à época, que deixa a gente porque eu não descartava totalmente autismo. Eu descartava, eu não conhecia o autismo. E aí, quando a gente foi nessa primeira consulta com a neuropediatra, Ravi passou por ela, não deu acho que 2 minutos. Aí ela olhou pra mim e falou assim: ele é autista e ele é hiperativo. E eu... Tipo assim, sem preparação nenhuma. E estávamos eu e meu marido e, tipo, aquelas palavras foram... É quase a mesma coisa de falar assim, você tá com câncer e só tem tanto tempo de vida. Porque cai pra gente como um peso gigantesco, porque nós não fomos preparados para isso. Então, a gente tem essa questão de insensibilidade, sabe, muitas vezes. Porque não é que você não quer encarar, a gente só precisa de um tempo pra respirar, refletir, né? Então, a gente viveu ali uma semana praticamente de luto, assim, que a gente não conseguia nem falar dentro de casa direito. Que como é? Meu filho nunca vai falar, meu filho... Fica aquela monte de... Porque, na verdade, tem níveis, né? Hoje eu estudo, eu vou para congressos, eu participo, eu já vejo... Inclusive, estamos no mês, né? No mês de conscientização. E aí a gente sabe, primeira coisa, que a criança, quando é diagnosticada, tratada desde cedinho, ela tem uma melhora muito boa, muito significativa. Que essa questão dos níveis é que a gente chama de nível de suporte. A criança nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. É o que ela precisa para ter a vida dela. Tem criança que precisa de todo suporte, que nem para comer consegue fazer sozinho, que aí é o nível 3 ou um nível severo. Ravi, a gente não bateu o martelo, mas pelas minhas leituras, pelos meus estudos, ele é nível 2, porque ele tem realmente um comprometimento na fala muito grande. Ele não é não verbal, porque tem criança que realmente não fala nada. Ele nomeia tudo que tá aqui. Interage, fala, dá beijo, né, Carla? Manda beijinho. Ele é ótimo nesse sentido, é tranquilo, não é agressivo. Mas tem criança que não é assim, né? Sim. Que é agressivo, que não dorme, que agride a família. E aí são mães... Inclusive, recentemente veio até pra mídia, que apareceu no Razões para Acreditar, uma mãe que tinha 2 filhos e já eram adultos, assim, né? E o sofrimento, porque eles se agrediam. Ela tinha que, inclusive, deixar amarrado, tal, para que eles não se batessem, né? Se machucassem, enfim. Então, aí quando eu falo que Nossa Senhora, de um certo modo, ela me conhece, sabe quem eu sou, Deus me conhece, sabe quem eu sou, sabe das minhas capacidades, das minhas limitações. Mas eu sei que no momento que ele me mandou, sabe, Garden, um filho, nessa condição, sabendo que eu sou uma pessoa que procuro motivar outras pessoas, que eu tenho essa luta de passar a minha história como uma forma de incentivar principalmente outras mulheres. De uma certa forma eu dou voz para algumas mulheres. E aí quando me vem essa criança dessa forma, me apresentou um universo que eu não conhecia. E que tem relação com seus sonhos, né? Eu sempre tive o social muito forte. Só que ele vai se mudando e vai se moldando de acordo com o que vai acontecendo na nossa vida. Então, antes de eu ser mãe, eu quero ter um espaço para cuidar dos animais abandonados. Depois que a gente é mãe, que a gente experimenta o maior amor do mundo, né? Como a gente... Nossa, criança é maravilhoso, não tem igual. Aí já me veio aquele desejo. Um dia eu vou ter um espaço para cuidar de crianças, porque é muito dolorido você ver criança que sofre. Então, aquilo me deixa muito impactada quando eu vejo o sofrimento das crianças.
Mas com o diagnóstico do meu filho, o meu propósito, ele agora é muito cristalino, né? Eu preciso ajudar crianças autistas e principalmente as famílias. Então, o meu desejo hoje é muito em torno disso, porque Deus me mostrou um universo que eu não conhecia. E quando a gente fala das crianças nessas condições, a gente fala de mãe que deixa de trabalhar, que deixa de ter sua vida, que fica num ambiente de extremo estresse, porque existe uma pesquisa que diz que o estresse de uma mãe que cuida de crianças, principalmente com esse comprometimento maior, é semelhante a um soldado de guerra, em guerra. Então eu tenho relatos de mães que já tentaram se suicidar, relatos de mães que pensam em se suicidar, e que eu fico, mulher, nós vamos vencer essa luta, mulher, não faça isso não, você não está sozinha. E às vezes é aquela questão das mães que também não têm acesso à informação. Existe as mães que não têm acesso a informação alguma, existe as mães que são muito bem informadas, mas que não conseguem ter acesso ao que realmente é preciso, sabe, Garden? As terapias no poder público, infelizmente, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, as crianças vão ficando ali sem terapia. As mães com esses problemas psicológicos todos, vendo filhos sem nenhum tipo de atendimento, ficam com problema psicológico também. Também não existe um apoio para essas mães. Geralmente, os maridos vão embora. Então, nós temos muitas mulheres que são literalmente sozinhas, com uma, duas. Às vezes, tem mães com 3 crianças autistas dentro de casa. Vários casos assim. Porque é genético, né? O que tem mais na medicina hoje é que é algo genético. Então, a gente tem casos de mães assim, nessa situação. E aí, a gente vem aquela questão. A gente precisa cuidar da criança e também cuidar de quem cuida. Sim. Então, eu vejo que eu já faço alguns atendimentos, eu procuro auxiliar, eu dou orientação, faço algumas coisas do meu próprio bolso. Você tem sido uma voz, né? Inclusive, eu vejo que vez ou outra, até nas suas redes sociais, né? Você fala de alguma situação, você faz campanha para alguma situação específica de alguma mãezinha que está numa situação mais difícil. Você tem sido uma voz nesse contexto, né? Procuro ser. Veja, eu entendo hoje, geralmente entendo como um propósito. Esse propósito, que às vezes eu me sentia perdida em propósito. Não tem aquele momento que às vezes você se sente. Sim. Senhor Jesus, eu estou aqui para quê? E eu que já tive envolvimento político, então assim, às vezes você fala assim, eu tô aqui para quê? Eu sei que eu quero servir, mas qual é realmente o meu propósito? E às vezes eu me senti um pouco vazia em relação a isso, sabe? E hoje é tão cristalino o que Deus manda para mim, que Ele já me deu. Você precisa atuar aqui. É aqui que eu te quero. E aí é muito, muito cristalino. Por quê? Eu não tenho também, às vezes nas minhas redes sociais, eu não tenho tanta coisa relacionada ao autismo, que eu tenho minha vida, é bem corrida, às vezes eu não consigo. Preciso do apoio de Hildegard para melhorar minhas redes sociais. Conciliar. Mas assim, você entende quando a gente... Por isso que eu disse, eu quero te ouvir e saber um pouco da sua história, né? O quanto tudo que você passou é como se fosse, eu digo, né, que são pecinhas de quebra-cabeça, né? A força que você tem hoje, né, a garra que você tem, está à frente dessas mães, está à frente dessas mulheres. Você precisou passar por tudo e vencer todas essas situações para ser de fato assim exemplo da capacidade que essas mulheres, de certa forma, que você lidera, que você ajuda, né, entenda que é possível. É isso mesmo, essa é uma palavra bem impactante para mim, o é possível. Eu tenho ela bem presente para dizer é possível. É óbvio que não é sem dor, é óbvio que o caminho, o percurso, muitas vezes a gente tem diversos obstáculos, mas é possível. E quando elas olham para mim, eu recebo tanto feedback bacana, sabe? Que às vezes o simples, você ouvir, você acolher, às vezes é o simples, a pessoa só está precisando de um acolhimento. Então, eu recebo cada feedback, Adriana, você é maravilhosa, me fez isso, me ajudou. Eu falo, mulher, não fiz nada, porque para mim foi uma coisa muito simples, mas para aquela pessoa que está precisando daquele acolhimento, foi algo importante, porque eu parei, eu ouvi, eu tive a empatia. E elas poderem enxergar em mim que eu passei por tudo isso, passo por muita dificuldade, porque minha vida é corrida, mas eu tenho uma rede de apoio, eu tenho minha mãe ainda perto de mim, que é um anjo, tenho meu marido, então
Tem problemas ainda com a questão das terapias, porque o plano, a gente tem que brigar com o plano o tempo todo, sabe? Mas eu falo que a minha dor não é a mesma que elas têm, essas mães que estão totalmente desassistidas. Mesmo assim, elas enxergam em mim um porto seguro, uma voz, um conselho, e é isso. Então, hoje a gente tem esse novo sonho, que é um sonho da gente ter um espaço realmente para acolher as crianças, para tratar as crianças, mas também para tratar as mães. Então, eu não posso, dentro desse meu novo sonho, que é ter esse espaço, a gente deixar as mães de fora. Porque hoje elas já são totalmente esquecidas. E aí, com fé em Deus, é o que a gente está trabalhando, já colocando no papel, ter um projeto social voltado a isso, né? Já tem algumas parceiras. Minha amiga Jacilene Carla tá ali, ó. Já temos alguns parceiros que veem em mim um propósito legítimo, que estão abraçando o meu sonho, vendo que realmente é legítimo, não é interesse, não é nada disso. É porque, na verdade, você já faz isso no seu dia a dia. No meu dia a dia. Né? Você só quer, de certa forma, uma estrutura para que você possa fazer isso, talvez, com mais pessoas. Que você possa atender, né? Mais mães, mais crianças. E assim, nós somos cidadãos. E os cidadãos, eu falo que a gente tem que dar a nossa contribuição. Eu posso aqui falar de muitas coisas que o poder público não funciona em relação a essas mães, a essas crianças. Mas a gente também tem que saber que nós podemos também ser agentes de mudança. O que nós estamos fazendo para melhorar essa realidade? O que cada um pode fazer? E hoje o terceiro setor é bem administrado, com pessoas sérias, prestam um excelente trabalho à sociedade, né? Recebem as crianças, recebem famílias e fazem um bom trabalho. Tem bons exemplos, né? Como Berenice Piana, que é a idealizadora de uma lei importante em relação a direito dos autistas, tem uma clínica escola em Itaboraí, que é um exemplo. A criança vem, estuda, dali ela já fica para as terapias o dia todo. Então você imagina a qualidade de vida da família, a mãe que pode trabalhar. É um sonho, mas não é um sonho palpável. Sim, nós já temos um feito. Exatamente, já tem um que pode buscar referência de como acontecer aqui na nossa região. É isso. Sonhos são cíclicos, né? Então a gente está iniciando esse novo sonho. Iniciando não, né? Tentando colocar ele agora no papel, desenhando um projeto. Tenho fé em Deus que a gente vai conseguir os melhores caminhos, as melhores parcerias também, porque eu não consigo fazer nada sozinho, é um projeto grande, mas que acredito que virão boas notícias por aí em breve. E na verdade a importância da gente dar visibilidade a isso é porque pode ter pessoas aqui, né, nos assistindo, que pode somar, né, pode chegar, né, e querer ajudar, querer entender mais de como pode contribuir, né, para esse projeto. E aí entra a questão das suas redes sociais, que a gente vai colocar aqui, que com certeza indo até as suas redes sociais tem um contato direto contigo, né? Isso mesmo. Adriana, minha querida, olha, o tempo passa rapidão. Estamos encerrando já, mas eu acho que cabe você finalizar com uma mensagem, né, de incentivo para essas mães, né, para essas mulheres, de uma forma geral, do quanto é possível a gente fazer do limão, diríamos assim, né? A limonada, como diz o ditado, e de que é possível a gente chegar onde a gente almeja chegar. Isso mesmo. Nossos sonhos permitirem. É isso aí, Garden. Eu coloco assim que eu tenho uma palavra que eu acho que me define muito, que eu gosto, que é o ressignificar. Então eu tenho muitas dores, tem outras coisas que eu não contei aqui, muitas outras dores de quando criança, muitos problemas internos de família. Mas o que a gente faz com essas dores, sabe? Que é isso, é a gente ressignificar. Ressignificar é, de repente, se você pegar aquela dor, transformar numa força, ajudar outras mulheres, como a gente tem diversos casos. Ressignificar é a gente poder saber que aquele momento difícil não é para que a gente se torne vítimas, para a gente ficar se vitimizando. Eu sou vítima, por que isso acontece comigo? Eu não consigo isso porque vivi isso. Então as pessoas ficam muito presas no passado. O seu passado não pode definir o seu futuro. O seu passado tem que servir de uma mola propulsora, e é isso que eu busco fazer.
Tudo que eu tenho de dificuldade, eu poderia ser uma mãe que fica me lamentando. Por que que eu tenho um filho autista? Senhor, por que o Senhor fez isso comigo, né? Não, meu filho é lindo, é um menino inteligente, tem as dificuldades dele, mas nós vamos vencendo a cada dia. Eu tenho certeza que Deus me mandou com um propósito e eu ressignifiquei aquela dor que eu senti, aquele sofrimento, aquele estado de a gente ficar num estado de luto mesmo, de choque. E eu ressignifiquei, eu entendi que Deus tinha um propósito em cima de tudo isso. E eu acho que é isso, as pessoas precisam olhar para suas dores e buscar ressignificar, essa é a palavra. Porque no meio de tudo isso, a gente tem 2 caminhos, ficar se lamentando ou ir para a luta. E eu prefiro sempre ir para a luta. E é esse convite que eu faço para as mães e para todas as famílias, principalmente as famílias atípicas. Vamos para a luta porque a gente realmente tem diversos direitos, diversas leis, infelizmente elas não são colocadas em prática. E aí quem que vai fazer com que isso se torne uma realidade diferente? A nossa luta, é a nossa força. Somando forças. Então, é isso. Obrigada. Foi uma alegria estar aqui com você. É um momento que eu queria muito, né? Estar com Hildegarda, essa mulher maravilhosa, que eu admiro, que também tem muita coisa em comum comigo. Então, muito obrigada mesmo. Foi um prazer imenso. Não, eu que agradeço, né, a sua presença e contar um pouquinho, né? Um pouquinho, assim, da sua história. E com certeza, sem dúvida nenhuma, né, as mulheres que estão nos assistindo têm muito que se inspirar nessa certeza de que nós somos capazes realmente de sair do lugar que estamos. Isso mesmo. Seja a realidade que você vive hoje, qualquer uma que seja, você é capaz de sair desse lugar e desse estado, né? E é a questão de, primeiro, acreditar nisso. Acredite. Acreditar, poder da nossa mente, né? Acreditar que é capaz e ter foco, né? Ter foco. Então, assim, agradecer imensamente você ter contribuído, ter contado sua história aqui. E dizer que próxima semana nós teremos mais uma convidada maravilhosa. Então vocês comentem, eu sempre esqueço de falar no início do programa que vocês precisam comentar, vocês precisam curtir, vocês precisam compartilhar, mas hoje temos uma história aqui incrível e que você deixe aqui, inclusive, testemunho, mensagens de incentivo para um novo projeto, para esse novo sonho que a Adriana está lutando aí e que com certeza já é real. Já é real. Amém. Amém. Então, muito obrigada a você e coloque aqui comentários sobre esse novo projeto e todo o programa que você achou, certo? Obrigada.